nessa que eu quero falar dos humilhados e agredidos. Irmãos vão comprar marmita. Isso aconteceu num restaurante comunitário lá de Arniqueiras e acabam apanhando. De quem, Fred? De alguns vigilantes do local. Repórter Érica Leal, ela foi atrás dos detalhes desse caso revoltante, inclusive. Veja aí. Nós estamos aqui com o André e o Alexandre justamente para tentar entender essa história, ver como aconteceu, o que motivou e o resultado vocês estão vendo aí, né? Para simplificar aqui, o fato é, vocês dois, né, são irmãos e comprariam uma terceira marmita para levar para a mãe de vocês que tem dificuldade de locomoção. Só que você já vinha sendo ameaçado, estava se sentindo constrangido, porque, como você disse, né, dava a impressão de que fazia alguma coisa errada. Aí, diante desses fatos, o que aconteceu no restaurante comunitário de Arniqueiras? A gente vê o estado físico, né, de vocês. Ainda há cicatrizes, ainda há pontos, muito machucado na cabeça, inclusive, né? Chegando ao fato ocorrido na última sexta-feira. Eu fui até o restaurante com meu irmão. A gente pegou cada uma refeição e o meu irmão se direcionou ao caixa para pegar mais uma e conseguiu fazer a compra. Só que quando chegou no acesso ao restaurante, foi barrado por esse mesmo funcionário. E aí eu me aproximei para questioná-lo sobre a situação. Aí ele já veio com um movimento, eu estava ainda fora do restaurante, só que próximo, uma distância mais ou menos como a gente está aqui da câmera. E ele se aproximou com um movimento já como se fosse me empurrar. Aí o meu irmão fez uma menção de segurar o braço dele para que ele não me empurrasse. Aí já vieram outros funcionários para cima do meu irmão. E a partir desse momento, eu não tenho muito assim na lembrança como relatar, porque já foram as agressões para cima do meu irmão. Eu já perdi o meu irmão do meu campo de vista, porque eu tenho baixa visão. E aí nisso já me agrediram também, meu rosto começou a sangrar. O meu olho, que é o único que ainda enxerga pouco, mas ainda enxerga, já estava todo ensanguentado, ou seja, minha visão já estava totalmente obstruída. E nesse momento a única reação era de tentar saber onde estava o meu irmão para tentar ajudar ele, e ele da mesma forma para tentar me ajudar. E o resultado? Você está machucado, você levou pontos na boca, os dois olhos estão roxos, pontos na testa. Isso, levei pontos no lábio, na testa, acima do olho direito, que é o meu olho que ainda tem um pouco de visão, e o meu olho esquerdo que já estou com um diagnóstico de que há um nódulo que precisa ser removido, e estou no aguardo da cirurgia. E estou, inclusive, para passar por uma nova avaliação com a especialista que me avaliou, para que ela possa verificar se não houve algum agravamento nesse problema que eu já tinha. Conversar agora com seu irmão, até porque, assim como ele teve dificuldades de ver por causa do sangue, né? Você também teve dificuldade de entender e ver o que estava acontecendo, porque você chegou a ficar inconsciente. Isso, porque no momento que o agressor foi para cima dele, eu segurei o braço dele. E veio outro funcionário de dentro, já me chutando e me agredindo. Aí, nesse momento, eu perdi a consciência. Quando eu recobrei a consciência, já tinha inúmeras pessoas em volta. Aí, nesse momento, eu tentei reagir, só que eu acho que me acertaram de novo. Quando eu fui recobrar a consciência novamente, eu já estava jogado no chão, no gramado, e com muitas pessoas me chutando. Tipo, na hora que eu consegui levantar, foi no momento que ele já estava todo ensanguentado. E a gente entrou em contato com nossa irmã para que ela fosse dar algum auxílio. Aí, no momento que a gente desligou a ligação com ela, eu liguei para a polícia, não retornei, né? Liguei para a polícia. No momento que eu estava falando com a polícia, veio os mesmos funcionários que agrediram a gente, entraram para dentro do estabelecimento, tiraram o uniforme, vestiram roupa normal. E no momento que eu estava falando com a polícia, eu só senti a pancada na cabeça. Aí eu fiquei desnorteado e saí um pouco de perto do meu irmão.
Quando eu fui perceber, o cara que tinha me acertado estava acertando nele com a chave de roda. Aí veio o outro para cima de mim, sem nada, só com as mãos. Como eu percebi que o cara estava agredindo ele com a chave de roda, eu desviei do que não tinha nada e fui para cima do que estava com a chave de roda. Nisso, o cara se afastou dele e veio tentar me agredir novamente. Ele fez 2 movimentos, tentando acertar novamente minha cabeça. No terceiro movimento, ele ia acertar, só que com reflexo eu botei o braço. Aí ele pegou e acertou meu braço. E acho que pelo fato deles perceber que a gente estava em contato com a polícia, eles se esvaiu do local e ainda saíram ameaçando a gente. Qual que é o seu sentimento e o sentimento da família, né? Sua mãe está como nesse sentido? Porque imagino que ela esteja bastante preocupada, pelo menos. É um sentimento de indignação. Até porque fica repassando a cena na mente. Ele pedindo socorro, que eu não poderia ajudar. Esse filho impotente de ver ele naquela situação. Ele não conseguia fazer nada. Dignar a pessoa dessa situação ainda passar por isso é revoltante. Desculpa. Nós estamos aqui com a mãe do André, do Alexandre, e eu tenho que te perguntar, como é que você está se sentindo diante dessa situação? 2 filhos agredidos porque estavam tentando comprar comida para você. Agredida também, desrespeitada, que eu sou a mãe que depende do meu filho, principalmente do André, que ele é o esteio da minha vida. Desde criança que ele cuida de mim, porque é deficiente, mas tinha um benefício que era o esteio da casa, né? E ele corre atrás de todo o que é necessário para a minha vida e para ele, né? Aí ele sai de casa para comprar o pão e me deixa em casa, né, sozinha, e eu esperando. Quando do nada ele liga que está sendo agredido porque comprou uma ficha para receber o pão e foi negado. Foi negado. E, inclusive, eu vejo isso como tentativa de homicídio, porque meus filhos ficam tão machucados que eu não consigo entender tanta agressividade que a pessoa faz. Não falo que é animal, porque animal não faz isso. Que lá em casa tem um bichinho, que ele faz é cuidar, ter amor pelo meu filho. E a pessoa fazer uma coisa dessa, viu? Eu me sinto muito mal. Eu não gostaria que ninguém fizesse com ele, com ninguém, o que fizeram com meus filhos. Quando você viu seus filhos dessa situação? Eu não sei nem descrever a sensação. Eu posso até dizer que eu ainda tenho gratidão a Deus, porque não foram mortos, viu? Olha a mãe, que pode ser qualquer filho, né? Ela não aceita uma agressão, né? Ele tem problema de saúde. Olha a vista dele. Ela está com problema agendado para fazer cirurgia. Ainda corre atrás do necessário para suprir a ele e a mim. Revoltante, né? Tadinha dela, né? Que pena para esses 2 aí. Que responsabilidade. A Secretaria de Desenvolvimento Social lamenta o ocorrido e informa que os frequentadores ali retornaram, gente, à feira pela 3ª vez para adquirir marmitas. Eles foram orientados pelos vigilantes aí sobre o limite de 2 por CPF e encaminhados à saída, quando começaram a agredir os funcionários. E a situação progrediu aí, lá do lado de fora, prosseguiu para lá, fora do restaurante. Imediatamente, os colaboradores da unidade acionaram o batalhão da PM, bem como o SAMU, que atenderam prontamente o chamado. A Secretaria informa, gente, que notificou a empresa terceirizada acerca da conduta aí dos vigilantes. 2 deles foram desligados da empresa
e um está de atestado médico, mas passa bem. A pasta ressalta que vigilantes e colaboradores da empresa passam por capacitação periódicas de atendimento e que são treinados para lidar com situações não usuais dentro de um equipamento público, como o caso em questão aí. Acerca da quantidade de refeições, a pasta esclarece que são permitidas 2 refeições aí por CPF, porque os contratos de prestação de serviço, como das empresas terceirizadas e licitadas, têm um saldo, um valor aí a ser pago com a estimativa de refeições durante o período, de modo que consiga atender a todos. Mais de 2 refeições extrapolaria o saldo, viu, gente? Fazendo que muitas famílias não tenham acesso aí às refeições. A Secretaria lembra aí que também já fez essa experiência anteriormente e as principais denúncias apontaram para grandes quantidades de marmitas adquiridas para revenda, além de empresários aí que compravam, gente, para servir os colaboradores do seu estabelecimento. Legal, achei bonita a nota, mas nada justifica uma violência dessa. Nada justifica uma violência dessa. Até porque não era esse caso. Mas veja, mesmo se eles estivessem roubando, situação de roubo, vocês não podem pegar e meter a porrada. É chamar a polícia e esperar que a polícia resolva, beleza?